Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando, tá? Falando sobre o sentimento de Deus, por exemplo, Deus se arrepende? Não seria esse um sentimento humano apenas, né? Ou será mais um erro de interpretação? O fato de Deus não ser humano não quer dizer que ele não tenha sentimentos, embora os sentimentos divinos não estão no mesmo nível, né? Claro, dos sentimentos humanos. E esses sentimentos não mudam sua natureza divina. Por exemplo, Deus mostra humildade, Deus mostra amor, justiça, que fazem parte do caráter de Deus. Por exemplo, existe lá em Números, estou aqui com a Bíblia aberta, Números 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No entanto, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, afirma: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Então, como entender essas duas passagens? Deus se arrepende ou não se arrepende? Então, normalmente, quando nós falamos de arrependimento, é pelo fato de termos cometido alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada, e é comum, então, alguém dizer, olha, fiz algo errado e me arrependo disso, né? Normalmente, se alguém cometeu um erro, então ela se arrepende do erro cometido, porque o erro gera consequências. Também existem outras pessoas que dizem assim, não me arrependo de ter feito tal coisa, mas não gostaria de ter passado pelas consequências. Bom, agora o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Sabe por quê? Olha só, em Números 23, 19 e o versículo 20 também, que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, eis que para abençoar, veja só, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, ele quem? Deus, não posso revogar. Então essas palavras, elas foram proferidas por Balaão e registradas por Moisés. Notem que o verso está dizendo que Deus havia abençoado o povo de Israel e que ele não iria mudar de ideia. Nada nem ninguém poderia fazer Deus mudar seu plano de abençoar o povo. Nesse sentido, Deus não se arrepende, ele não muda a sua palavra. Por mais que os inimigos, por exemplo, de Israel, tenham tentado através de subornos e artimanhas, não conseguiram fazer Deus mudar de ideia. Quando Deus abençoa, ele não muda. Pode até acontecer, tá, meu irmão, minha irmã, do homem mudar e colocar-se numa posição que o impeça de receber as bênçãos de Deus. Mas Deus não muda seu propósito de abençoar a humanidade, porque ele nos ama e não muda. Então note que Moisés não está comparando Deus com os homens. Aqui está a chave. Deus não é homem para que se arrependa como homem. Deus não tem nenhum erro do qual se arrepender. Então, Deus ele abençoa, então ele não arrepende, ele não se arrepende de abençoar. Então é importante nós levarmos em conta isso. Por isso que é muito importante você ler o texto e também o contexto. Quando diz lá que Deus não se arrepende, é porque Deus estava mesmo abençoando o povo e não vai voltar atrás de abençoar, assim como ele não volta atrás em relação a você, tá? Você está no coração de Deus. Você não tem pessoas no seu coração? Seu filho não está no seu coração? Aquela pessoa que você ama não está no seu coração? Então, você também está no coração de Deus. Ele te ama. Forte abraço e vamos em frente.